Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Arif se prepara para sair e pergunta a Sirin por que ela não saiu se o turno dela acabou e ela responde que está cumprindo pena porque não quer voltar tão cedo. Arif a convida para voltarem e ela aceita. Os dois saem do refeitório e Arif pergunta por que ele não queria ir para casa. Sirin diz que acha que está sofrendo de depressão por causa da mãe, já que fica se lembrando dela, não consegue nem estar perto do pai sem chorar. Arif diz que a entende e sugere que ela se sente em algum lugar para se acalmar e eles comerem alguma coisa. Sirin, entusiasmado, diz a ela que é uma ótima ideia e enquanto os dois caminham em direção a um restaurante, a louca e ondulado está de olho no pretendente de sua irmã. Seida e Bahar embalam a comida e Seida acha que o que eles vão fazer não vai agradar a Sen, porque aí a comida vai esfriar e o patrão vai demiti-los. Bahar concorda em ser demitido e garante que será seu último dia, pois não pretende mais continuar indo e vindo. Seida pede que ele pare de repreendê-la. Bahar avisa em ver que eles voltarão em 1 hora e ele avisa que ficará cuidando das crianças. Bahar comenta que não gosta de deixar o pai sozinho e gostaria que Sirin o acompanhasse. Seida pergunta onde está Sirin e Bahar conta que ela foi jantar com alguns amigos. Seida pergunta que amigos eles são e em ver diz que são do trabalho. Seida diz que é bom que Sirin tenha amigos, então ela os deixa em paz. Bahar e Seida se despedem de todos e vão embora. Arif e Sirin estão no restaurante. Sirin agradece a Arif e diz que ele está melhor agora. Ele fica feliz e Sirin informa que disse ao pai que jantaria com ele, então ela espera que ele não se importe. Arif pensa por um segundo, mas diz que está tudo bem. Sirin tenta seduzi-lo, mas ele não a olha nos olhos. Bahar e Seida descem do ônibus e vão para a casa de Sen. Seida pede a Bahar que pare porque eles não podem entrar com os recipientes, caso contrário o Sr. Sen vai perceber que a comida está fria e não vai pagar. Eles decidem deixar os sacos de comida na parede e entrar para pegar os potes. Bahar e Seida entram no local onde Sen está e o cumprimentam. Então Bahar o apresenta a sua amiga Seida, mas ele diz que já sabe quem é Seida e ela diz que está feliz em conhecê-lo. Da mesma forma, ele pede os potes porque eles têm que sair, um funcionário entrega os potes e Sen avisa que o endereço está lá dentro. Ele então entrega o pagamento a Bahar em um envelope e ela agradece e se despede. Ao saírem do local, Bahar pergunta a Seida se ele não parecia um homem sinistro. Seida responde que sim, embora seja bom. Eles começam a colocar a comida nas panelas e Seida verifica o endereço dentro de uma panela, que acaba sendo a mesma que o comissário tem em sua mesa ao lado da foto de Sen. Um policial entra em seu escritório e avisa que está tudo pronto. O comissário sai e 3 viaturas cheias de policiais saem da delegacia. Bahar e Seida pegam o ônibus em direção ao endereço indicado. Bahar diz a ele que não gosta disso e agora verá com que tipo de pessoas os enviaram. Seida pede para ele relaxar e avisa que só farão mais 4 vezes e depois dizem que querem desistir. Bahar diz que essa será a última vez, ele não quer mais se envolver nesse assunto. Seida não entende por que ela tem tanto medo se eles apenas cozinham e nos envolvem em algo estranho. Bahar pergunta como ela pode ter tanta certeza e se eles os enviam para esses lugares usando-os como sinal ou isca para um ato terrorista. Ela acha que pode ser isso ou centenas de outras coisas. Seida brinca que eles poderiam aparecer nos jornais como terroristas que foram pegos com almôndegas e um velho olha para ela de forma estranha. Bahar e Seida descem do ônibus e caminham até encontrar o endereço. Enquanto isso, patrulhas policiais estão a caminho. Bahar e Seida chegam a um prédio de apartamentos e vendo uma bicicleta, Seida diz que moram famílias aqui e Bahar fica cagado de medo. Eles entram no prédio e a polícia chega naquele momento. Bahar e Seida sobem para um dos apartamentos e Seida diz que está com dor na mão. Ela está prestes a bater na porta do apartamento indicado. De repente eles ouvem vários policiais aparecerem com armas e ordenarem que deitem no chão. Seida e Bahar ficam apavorados e os policiais tentam arrombar a porta do apartamento para onde estavam indo, eles conseguem e entram. O comissário chega e ao ver as mulheres pergunta quem são e o que estão fazendo ali. Eles permanecem em silêncio para pensar. Ao mesmo tempo ouvimos a voz de Bahar que diz durante uma das noites mais estranhas da sua vida, quando estava convencida de que a sua vida iria mudar para sempre, uma mulher pensou nela no profundo silêncio da noite, uma mulher sonhou com ela e ela correu em direção a esse sonho.
Vemos então que Fazília coloca papel na máquina de escrever, depois coloca os óculos e começa a escrever uma nova obra intitulada Mulher. O comissário pergunta novamente a Bahar e Seida quem são, o que fazem ali e o que tem nas malas. Bahar atende a comida e Seida mostra as panelas com comida. O comissário manda levá-los embora e um policial vai algemá-los, mas Seida grita que eles têm filhos e só levam comida para um paciente. Ela acrescenta que eles estavam subindo e quando os ouviram ficaram paralisados. O comissário ergue os olhos e diz tudo bem, depois pede que continuem e ele verá para onde estão indo. Seida diz que ele é muito gentil e ajuda Bahar a subir. Eles sobem e a polícia os segue. Seida toca a campainha de um apartamento e todos ficam esperando para ver quem vai sair. De repente, uma velha abre a porta e Seida imediatamente a cumprimenta. A velha parece não reconhecê-los e a polícia está prestes a agir, mas felizmente a velha reage, fica feliz com a visita e os deixa passar. O comissário e seu companheiro engolem a história e descem as escadas. Seida e Bahar pedem desculpas à velha, mas percebem que ela sofre de demência e os confundem com sobrinhas. Ela os convida a entrar e Bahar olha pela varanda, percebe que a polícia deteve vários homens do apartamento para onde iam. Bahar assustado retorna e encara Seida. Então sente-se. A velha começa a dizer que está chateada com a mãe das meninas porque ela sempre promete que virá, mas nunca vem. De repente, Bahar e Seida ouvem um barulho vindo de um dos quartos e perguntam à velha se há mais alguém, mas ela responde que não. Aí a velha conta que lembra que quando crianças brigavam puxando os cabelos e pergunta se ainda fazem isso, eles respondem que não fazem mais isso. Nesse momento uma mulher sai do banheiro e os recebe. Em seguida, ele pede desculpas a eles porque estava tomando banho e não os ouviu entrar. A velha pergunta à mulher quem ela é e ela lembra que é sua nana, que sua filha contratou há um mês. A velha diz que é verdade. Depois conta que as sobrinhas vieram visitá-la e pede que ela prepare um café. Bahar diz que não quer, mas Seida aceita, dizendo que ficarão várias horas. A velha pergunta o que trazem nas panelas e Bahar explica que trouxeram comida para ela. A velha diz que ótimo porque ainda não jantou, mas a babá lembra que ela já jantou. A funcionária pergunta por que ouviu tantos gritos e barulhos enquanto tomava banho. Seida conta que a polícia veio, a babá está assustada porque ela não tem carteira de trabalho e podem deportá-la. Seida avisa que não foi aquele policial que veio, mas outro. Da mesma forma, a velha continua a confundir Seida e Bahar como sobrinhas e elas começam a rir. Por outro lado, vemos que Henry e Kisme cozinham juntos. Ela avisa a Henry que o que ele está batendo está pronto, mas ele está muito distraído e Kisme levanta um pouco a voz. Henry diz que estava pensando e para de bater. Kisme se aproxima e pergunta se algo está errado. O empresário responde que está bem. Kisme diz a ele que não e descobrir isso certamente o chateou, ela está se referindo a Arda. Henry diz a ele que sabe o que ele está pensando, que ele deveria estar aliviado por Arda não ser seu filho, filho de Seida e ainda com problemas. Confessa então que gostou da ideia de ser pai, de alguém precisar da sua existência, que o fizesse sentir-se útil na vida. Kisme diz a ele que já há muitas pessoas que precisam dele e que ele terá outros filhos. Henry lhe revela que não poderá mais ter Kisme, surpreso, pergunta o porquê e ele diz que ela não poderá ter mais filhos devido a alguns problemas de saúde que descobriu recentemente. Ele avisa Kisme que se ele sonha em se casar e ter filhos, deve ficar longe. Kisme diz a ela que ela não tem esse tipo de sonho, pois como filha indesejada não acredita em família. Henry abraça e pede perdão. No restaurante, Sirin conta a Arif que hoje no refeitório viu uma menina com cabelos cacheados iguais a ela e ouviu a mãe repreendê-la por não ter penteado o cabelo. A mãe da menina se parecia muito com sua mãe Atice, assim como suas palavras e expressões. Arif para de comer e se sente um pouco desconfortável. Sirin diz que o que aquela menina não sabe é que todas essas palavras desaparecerão quando sua mãe morrer. Ele sentirá falta dela e desejará ouvi-la repreender, mas será tarde demais. Arif diz a ele que é verdade. Ela pergunta se depois de perder a mãe a dor também vai passar em algum momento. Ele responde que essa dor sempre ficará com ela. Sirin diz a ele que o pior de tudo é o quão insignificante ele está se tornando, já que a única pessoa que cuida dele é sua mãe. A única razão pela qual alguém se sente especial é graças à sua mãe porque ela nos ama acima de tudo, ela é quem mais te ama,
quem mais cuida de você, mas quando ela se vai você não tem mais nada para fazer, você se sente diferente dos outros. Arif pede que ele não fique triste, pois ainda tem seu pai em ver. Sirin sorri e diz que não é a mesma coisa, seu pai nunca a amou como sua mãe e ela deixa claro que nunca o fará porque sua mãe a amou apesar de seus defeitos e por mais brava que ela estivesse, ela sempre a apoiou. A louca ondulada diz a Arif que ele é estranho e não consegue acreditar que ela está na frente dele abrindo seu coração para ele. Ele não diz nada e bebe um pouco de água. Henry diz a Kisme que seu irmão é uma ótima pessoa. É maravilhoso que ele tenha transformado sua cafeteria em uma alfaiataria para Enver. Kisme confirma que seu irmão é uma pessoa incrível. Henry acrescenta que Arif é um homem bom e trabalhador porque se esforçou e administra bem o refeitório. Da mesma forma, Henry diz que o que não entende é porque, se estava estudando engenharia na universidade, desistiu repentinamente. Kisme conta que essa parte de sua vida é difícil, pois naquele momento ele se apaixonou perdidamente por uma mulher, até começou a planejar um futuro com ela, mas aquela mulher o abandonou e se casou com seu melhor amigo. Henry fica surpresa e Kisme diz a ela que isso destruiu Arif. Henry pergunta quem é a garota e Kisme diz que ela era nojenta, um certo Bersan. Acabamos de ver Bersan caminhando e ela se senta em um banco do parque, a perversa tem medo. Bahar e Seida percebem que a velha adormeceu na sala e Bahar manda Seida ir embora. Ao ouvi-los, o funcionário quer acordar a senhora. Mas Bahar pede que ela não faça isso, e eles também recomendam que a porta não esteja disponível para a velha abrir porque pode ser perigoso. O funcionário os acompanha até a porta e se despede deles. Bahar e Seida verificam os corredores e descem as escadas furtivamente. Bahar diz que não entende o que aconteceu e pensou que iria morrer de medo. Os dois saem rapidamente do prédio e Bahar avisa Seida que sabia que o negócio não ia bem porque aquelas pessoas eram muito estranhas. Além disso, ninguém paga 1000 liras apenas por 3 potes de comida. Mais tarde, Bahar para ir, apavorada, diz que esqueceu as panelas na casa da velha. Seida quer voltar para buscá-los, mas Bahar a impede e diz para ela esquecê-los. Aí ele diz a ela que agora entende tudo, aquelas pessoas só se interessam por aquelas panelas porque as usavam como meio de transporte. Seida diz que não entende, pois segundo Bersan seu chefe as utiliza para entregar comida. Como caridade. Ela pensa alguns segundos e diz que aquele apartamento não parecia de pobre. Bahar garante que é um cartel de drogas e que os estavam usando como instrumento. Seida avisa que eles precisam ir buscar as panelas agora mesmo, mas Bahar a impede novamente e diz que ela não voltará àquele lugar em hipótese alguma. Ela só quer ir para casa abraçar os filhos. De repente uma viatura passa atrás deles. Bahar está com tanto medo que suas pernas tremem e Seida precisa ajudá-la a andar. Bersan continua sentado num banco de um parque solitário. Sen chega e sorri. Bersan pergunta o que aconteceu e ele grita com raiva que houve uma invasão. Bersan, muito assustado, pergunta o que aconteceu com a mercadoria e Sen diz que não conseguiram encontrar porque seus amigos não a entregaram e ela se pergunta por quê. Bersan diz que ela não sabe e Sen presume que eles são delatores. A mulher perversa diz que eles não sabem e promete. Sen diz a ela que ela espera que sim e se isso não acontecer, ela e seus amigos estarão em apuros. Ele ordena que ela recupere todas as suas coisas daquelas mulheres amanhã, caso contrário ela pode se considerar morta. Ele sorri, levanta-se e sai. Bersan treme de medo. Poucos minutos depois, Bahar e Seida descem do ônibus. Bahar diz que o melhor será ir à polícia e contar tudo o que aconteceu, talvez eles os ajudem e não os acusem. Seida diz a ela que se fizerem isso vão acabar na prisão e lá serão esfaqueados por serem delatores, também podem sequestrar seus filhos ou atirar em Enver. Bahar não consegue respirar bem e Seida pede para ele não ser assim, perguntando o que ele acha que acontece com os informantes. Eles continuam seu caminho. De repente Seida recebe um telefonema de Bersan e ela está pronta para lhe contar a verdade sobre as panelas, mas Bahar ordena que ela não atenda, então propõe que ela vá amanhã à casa da velha e recupere as panelas. Aí ligarão para Bersan e pedirão que ele venha buscá-lo e sem contar sobre a velha para não colocá-la em perigo. Seida diz que está bem e decide desligar o celular para que Bersan não insista. Bahar lamenta novamente por ter esquecido as panelas. Seida a incentiva e eles continuam caminhando. Arif pergunta a Sirin se ele quer sobremesa. A louca ondulada responde que não aguenta mais.
Ele então agradece a Arif por aquela noite. Da mesma forma, ele confessa que desde a morte de sua mãe não voltou a se sentir tão confortável. Arif diz que está feliz e Sirin o olha atentamente. Ela sugere ir embora e Arif aceita, mas também pede a conta. Sirin pede que ele permita convidá-lo desta vez, mas Arif diz que não pode permitir. Sirin concorda, mas sugere que seja ela quem pague na próxima vez. Arif diz a ele que ele está bem. Bahar e Seida chegam a Tarlabazi tarde da noite. Bahar está aliviada por não ter acabado na prisão com aquele cartel de drogas. Seida pergunta como ele sabe que eles estavam passando drogas e Bahar pergunta o que mais eles iriam passar. Ao longe eles veem que Arif e Sirin também caminham juntos em direção à casa. Seida fica chateada e se pergunta que os dois agora estão andando juntos pela rua. Bahar pede que ele os deixe e não diga nada. Mas Seida grita por Arif, eles se viram e Seida pergunta o que estão fazendo ali. Sirin sorrindo diz que eles estavam jantando porque ela estava um pouco deprimida e Arif foi muito gentil e a levou para jantar. Bahar se aproxima de Arif e agradece. Arif se sente incomodado e Seida também lhe diz que ele se saiu bem. Sirin sorri e pergunta de onde eles vêm, então vendo Bahar pergunta se ele está bem. Bahar responde que é muito bom. Sirin a percebe muito pálida, mas Bahar avisa que entregaram a comida e agora estão de volta. A maluca ondulada conta que aparentemente as pessoas que entregaram a comida não gostaram muito porque Seida está chateada. Seida diz que sua raiva não tem nada a ver com isso, mas que ela não pode mais confiar em ninguém. Ela acredita que homem é inteligente, mas olha para Arif e diz que acontece que não é assim, são surpresas que a vida dá. Bahar pede a todos que vão para casa e eles vão. A funcionária coloca a velha na cama e ela pergunta por que a coloca na cama sem jantar. A funcionária conta que os dois jantaram juntos, mas a velha não se lembra. A funcionária conta que comeram berinjela recheada no jantar e ela disse que estava uma delícia. A velha finalmente se lembra e a funcionária lhe deseja boa noite e apaga a luz. Ao chegar ao prédio, Sirin lembra Arif que na próxima vez ela pagará o jantar. A louca ondulada sobe e todos se despedem. Aí chega Bahar e Sirin pergunta se o pai está em casa. Bahar responde que sim e Sirin pede que avise que voltou, mas como bebeu muito no jantar irá para a cama. Ela se despede de Bahar e sobe as escadas. Seida chega muito irritada e Sirin finge fechar a porta para que possam ouvir. Seida pergunta a Bahar se Sirin e Arif estão flertando porque vão jantar sozinhos. Bahar diz que não acredita, mas pede que ele não pense mais neles porque agora eles têm um problema maior. Sirin escuta Bahar perguntar a Seida como eles podem sair dessa confusão. Seida pede que ele se acalme, mas Bahar não consegue imaginar o que aconteceria com seus filhos se fossem presos. Sirin ouve e fica surpreso. Seida pede a Bahar que não se preocupe porque amanhã ela irá trazer as panelas e Bersan certamente morrerá de medo. Bahar diz que seria melhor se ela morresse, porque ela os envolveu nisso. Seida pede para ele tentar dormir e se despede. Sirin fica realmente surpreso. Seida entra em seu apartamento e se assusta ao ver que Bersan espera. Ela acende a luz e pergunta o que ele está fazendo ali e como entrou. Bersan, muito nervoso, pergunta onde estão as panelas. Seida com raiva diz que por causa dela estavam em perigo e agora ela chega tarde da noite como um espírito maligno. Bersan volta a perguntar-lhe sobre as panelas e Seida diz-lhe que não há nenhuma, lembrando-lhe que quase foram presas por sua causa e pergunta-lhe para onde as enviou. Bersan pede que ela esqueça a rede e, chateado, pergunta novamente sobre as panelas porque se as jogaram fora, estão perdidas ou até mortas. O malfeitor pede a Seida que lhe diga que não jogaram fora as panelas. Seida pergunta o que havia dentro daquelas panelas e Bersan responde que algo é muito importante e que eles nunca poderiam pagar, mesmo que trabalhassem 7 vidas inteiras. Ela exige que Seida lhe diga onde estão as panelas. Seida conta que as panelas estão na casa de uma velha, um andar acima de onde estava a entrega. Bersan pergunta por que elas estão ali e Seida grita que quando a polícia chegou foi o único lugar que encontraram para ir. Da mesma forma, ele conta que a velha está doente e ela pensou que eles eram da família dela, tomaram café e com nervosismo deixaram as panelas na casa dela. Ela pede a Bersan que não se preocupe porque sua mercadoria está segura e se quiser conferir pode ir até a casa da velha. Bersan diz que não pode fazer isso porque a polícia deve estar vigiando.
Então o malfeitor avisa que se ela não levar essas panelas para o patrão amanhã às 12, então seus homens irão atrás delas e farão com que paguem por ela. Além disso, Bersan mostra a ela um envelope e avisa Seida que tem fotos de Bahar fazendo a primeira entrega, caso decidam delatar a polícia. Seida olha as fotos e confirma. Bersan diz a Seida para ficar grata por ela ter dito ao chefe que eles não são delatores e vai embora. Atonita, Seida continua olhando as fotos sem saber o que fazer. Enquanto isso, vemos que a velha que recebeu Bahar e Seida se levanta da cama e vai até a cozinha. Ela verifica a comida nas panelas e diz que tem um cheiro muito gostoso, então decide colocá-las no fogo para esquentar, levantar e comer. No dia seguinte, vemos Kisme que não consegue dormir por causa da informação que seu irmão Arif lhe deu sobre a verdadeira origem de Arda e que ele foi mudado no hospital. Ela diz a Henry que tem algo para contar a ele, mas ela não sabe como fazer isso. Ele pede que ela conte o que está acontecendo. Kisme se senta na cama e diz que acha que tem um filho, mas não é Arda. O empresário fica surpreso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.